paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma noite aqui com uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Neste canal te abençoo mensagens. E essa que vos fala, meu nome é Alessandra e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Andei um tempo afastada, mas estamos de volta e mais uma vez falando de quem? Do Senhor Jesus, da palavra dele. E o tema que ele colocou no meu coração hoje é sobre a oração, a importância desse instrumento e desse mecanismo de relacionamento com o nosso Pai, com o nosso amado, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para que vocês deixem o seu like, para que vocês compartilhem, para que vocês possam convidar pessoas para conhecer este canal. Ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações e possa nos estimular a produzir mais conteúdos que edificam a sua vida e a minha vida. Amém? Então, conto com essa participação de vocês. Amém? Então, vamos ao tema. O tema é sobre oração. Por que ainda é tão importante? Por que ainda esse mecanismo antigo, esse mecanismo dos nossos avós, dos nossos tataravós, né, da época de Jesus Cristo, por que ele mesmo usava, ele se colocava, melhor dizendo, né? Ele se colocava como o exemplo desse instrumento de relacionamento com o seu pai. E por que ainda esse mecanismo de comunicação, ele ainda é tão necessário? Porque ele é eficaz. E sendo eficaz, ele requer uma consciência que ela é liberta. É uma consciência aonde habita metanoia, que é uma transformação de mente e de conduta, de um estilo de vida. Então, a oração, ela é um instrumento que não tem como a gente ter relacionamento com Deus se nós não tivermos uma conversa. Então, a oração, na verdade, ela é uma conversa, ela é uma amizade, ela é o companheirismo diário, ela é aquela importância que a gente dá quando a gente quer falar com alguém, ela é uma aproximação, ela é um se esvaziar, ela é uma entrega, ela é uma devoção e ela é um alimento. Então, ainda assim é importante nós orarmos, nós nos colocarmos diante de Deus, assim como Jesus, ele se colocou e foi o nosso maior exemplo, assim é a oração. Amém? Então, a oração, o primeiro ponto que eu quero destacar, entrando no texto que nós vamos passear agora pela a palavra de Deus, a oração, ela é quem nos aviva. A oração nos aviva, ela nos transforma, ela nos transporta para o caminho aonde Deus está. Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, que é o alvo central de tudo isso, a não ser pelos caminhos de Jesus, tomando a sua cruz e seguindo. No livro de Efésios, no capítulo 2 e versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se você se aprofundar nesse texto, ele vai falar sobre viver em Cristo, como que nós éramos e como que nós devemos viver nessa nova realidade, nessa nova metanoia de estar em Cristo. E esse vos vivificou está dizendo que Jesus nos tornou vivos. Então, ele nos vivificou,
através do seu sangue lá na cruz. E estando vós mortos em ofensas e pecados, aqui está querendo dizer que antes nós habitávamos numa depravação por causa da queda, do pecado original. Estávamos condenados. Mas através do sangue de Jesus, através do seu sacrifício, ele nos resgatou. Se você continuar lendo o texto vai falar justamente sobre isso, o caminho dessa cruz, o caminho dessa regeneração. E se nós acompanharmos o texto lá no versículo 2 de Efésios capítulo 2, já lemos o versículo 1, vamos ler o 2, que diz assim: em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui o texto está se referindo que antes estávamos como pessoas que não eram redimidas, que não eram alcançadas, que não eram libertas, livres antes de Cristo. E estávamos cobertos nas nossas próprias transgressões e pecados. E o texto fala sobre Satanás, né? Que ele lidera o sistema deste mundo. Então, quando nós estávamos no sistema do mundo, nós éramos como ovelhas desgarradas que não tinham pastor e estávamos incrédulos, né? Incrédulos e afastados do nosso Pai, né? Do nosso Senhor. E através desse ato na cruz, o Senhor nos redimiu, nos restaurou. Então, viver em Cristo é, na verdade, irmãos, nós olharmos, de tempo em tempo, fazermos uma autoanálise e analisarmos com os olhos do Senhor, com os olhos da fé, que nós precisamos descer à casa do olheiro a cada dia, que possamos fazer esse reconhecimento diário, sabe? Essa autoanálise individual que requer de nós um posicionamento, uma postura e uma mente renovada. Então, estar em oração é você se avivar em Cristo, é você se despertar, se entregar, se mover, agir em oração. É você se inclinar os joelhos, é você ter a devoção de buscar aquele que você diz que ama, que quer, aquele que está conosco todos os dias. É ter o reconhecimento diário da nossa pequenez, da nossa mazela, da nossa inconstância, das nossas dificuldades, debilidades. É você reconhecer que antes a nossa natureza, ela era uma natureza despreocupada. Antes de Cristo, nós estávamos despreocupados, vivendo as nossas próprias vidas, achando que isso nos bastava, mas não resolvendo nada. Era assim que o homem se encontrava antes de Cristo. Então, quando estamos em Cristo, nós devemos nos mover de forma diferente. Em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 8, diz assim o texto: porque se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morremos. Ponto. Assim que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, essa é a nova conduta e postura daquele que desce em oração e reconhece que precisa desse Senhor.
Então nós temos que entender que tudo na nossa vida deve ser para o Senhor, até o nosso ato de orar. Então a gente não deve só pedir, mas também nós temos que entregar. E o texto diz que o Senhor, ele tem o controle total de tudo na nossa vida, e ele também controla a morte. Então devemos desejar que ele nos dê a oportunidade de aproveitar a vida, o tempo que nos resta nesta terra, para anunciarmos essa nova mentalidade, essa nova renovação de mente. Por que a oração é tão importante? Porque através da oração nós guerreamos, nós aprendemos a manejar as armas espirituais. Através da oração é estimulado o jejum, através da oração é estimulado a leitura bíblica, através da oração é estimulado louvores, porque uma coisa vem completando a outra. E nós precisamos aprender a cultuar. Então, quando Paulo dizia do culto racional, né, desse culto racional, que nós temos que ter a mente de Cristo e prestar a Ele um culto racional, é justamente nós sabermos o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. É prestar culto mesmo ao Senhor. E a oração é o princípio de tudo, é a nossa comunicação, é a nossa ligação. Sabe quando você tem um amigo e você precisa falar com ele todo dia, em determinados horários, porque você gosta muito daquela pessoa, você quer ouvir a voz daquela pessoa, você brinca, às vezes não é nada sério, mas você quer falar, você quer estar com aquela pessoa, mesmo que seja de longe. É a mesma coisa o nosso Senhor. Então nós precisamos ter esse relacionamento de filho, né? Não de órfãos, porque nós não somos, ainda que em alguns momentos a gente se sinta sozinho, mas nós não estamos na realidade sozinhos, nunca estivemos sozinhos. Então nós precisamos ter esse reconhecimento que a oração é o dever de todo aquele que se considera filhos de Deus. Em Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, diz assim: deleita-te deste modo no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele, e tudo Ele fará. Então nós precisamos entender que nós precisamos separar um cantinho na nossa casa para plantar os nossos joelhos em oração. Nós precisamos entender que Deus, ele não age, ele reage à minha ação. Então nós é que precisamos agir, entrar na posição que Deus quer, entender o nosso lugar de filho, de guerreiros de Deus, de soldados, de valentes do céu, e começar a guerrear, a clamar, a nos reaproximar do Senhor a cada dia, nos aproximando desse amor tão grande, tão genuíno. Então é essa a mensagem que Deus ele colocou no meu coração, tá? Que Deus abençoe você e compartilhe com seus amigos. E até um grande beijo. Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!